aparecendo a minha aí? Tá. Só que tá tipo edição. Mas tudo bem, vamos lá que eu vou falar com vocês assim. Né? Meus slides não tem muita informação escrita, eu vou mais conversar com vocês mesmo, então se tu puder indo assim, nós vamos conversar. Pode passar o próximo. Pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho sobre as complicações das alterações vasculares e do pé diabético. A minha ideia é passar um pouco para vocês, todas com certeza, e todos que estão aqui participando já estudaram bastante a questão vascular, mas a doença vascular periférica, ela é um tabu até para os médicos. A gente sabe que o conhecimento, ele acaba se limitando, as pessoas vão indo para suas especialidades e deixam de pensar na doença vascular periférica como uma possibilidade dentro do paciente, né? A doença arterial periférica, então, ela vem aumentando gradativamente com o envelhecimento populacional, né? Quanto mais velho a gente fica, mais velho o nosso sistema vascular arterial vai ficar também, e mais doenças vamos apresentar no decorrer da vida, né? Com o melhor tratamento também das comorbidades, a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, o diabetes está sendo melhor controlado, a hipertensão está sendo melhor controlada, e o que acontece realmente é o subdiagnóstico. Então, muitos pacientes acabam tendo a doença vascular periférica e não são diagnosticados. A gente sabe que a partir dos 40 anos, né, a gente tem séries mostrando uma prevalência entre 13% e 10% da população com a possibilidade de doença arterial periférica, sendo que a grande maioria são pacientes que vão ser assintomáticos, mas acima dos 70 anos a gente já tem, então, cerca de 15% dos pacientes apresentando doença arterial periférica. Pode passar o próximo, por favor? Então, a causa mais comum da doença arterial periférica é a causa que leva a qualquer doença arterial, que é a presença da placa de ateroma. Não passou o próximo slide, eu acho. Aqui, para mim, aparece que passou. Bom, então, a placa de ateroma, assim como acontece no infarto, que a gente vai ter uma placa que vai... Agora passou bastante, a gente volta um pouquinho, mas tudo bem. Esse aí tá ótimo, né? Então, a etiologia vai ser a placa de ateroma. Então, a gente sabe que assim como ocorre no infarto, que se forma uma placa de ateroma na coronária e vai levar, então, a uma obstrução da circulação, falta de circulação no músculo miocárdico e infarto, na perna acontece a mesma coisa. A gente tem a formação de placas de ateroma que levam a uma obstrução da circulação. Inicialmente pode ser um estreitamento, uma diminuição desse fluxo do sangue arterial para a musculatura, mas com o tempo pode se tornar uma obstrução completa e o paciente, então, vai sofrer como se fosse uma isquemia ou um infarto da musculatura da perna. O próximo, por favor. Então, o que a gente tem são os fatores de risco, né? Inicialmente, esse paciente ele vai evoluir depois para uma claudicação assintomática, que nós já vamos conversar mais um pouquinho para frente, uma claudicação sintomática, e aí o problema maior, que seria a isquemia crítica, que é a maior causa de amputação no mundo civilizado, né? No primeiro mundo, a maior causa de perda de membros seria devido à isquemia crítica. Próximo, por favor. Então, esse slide agora, ele representa os fatores de risco, né, principais. Então, o homem acima de 50 anos, hipertenso, tabagista, diabético e dislipidêmico, né, e obeso. Então, esses serão os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença vascular periférica. O próximo, por favor. Como a gente sabe, né, então, a aorta abdominal, ao nível mais ou menos da cicatriz umbilical, ela vai se dividir nas artérias ilíacas, direita e esquerda, e a partir daí vai dar origem, então, ao eixo arterial dos membros inferiores, onde os vasos principais, então, são a ilíaca comum, a ilíaca externa, que vai dar origem à femoral depois que passar pelo ligamento inguinal. A femoral comum vai ser dividida na femoral profunda, que vai levar principalmente circulação por segmento da coxa, a femoral superficial, artéria poplite, e depois vai se dividir em 3 artérias, que são as tibiais anterior e posterior, e a artéria peroneira. A gente, olhando o paciente quando ele chega e determinando os fatores de risco, a gente já vai conseguir ter uma ideia de qual o nível da obstrução desse paciente, mesmo sem examiná-lo inicialmente. Então, por exemplo, se eu receber uma paciente feminina na faixa dos 50 a 60 anos, onde seu único fator de risco é tabagismo, muito provavelmente a doença dessa paciente vai estar localizada na aorta distal, artérias ilíacas comuns. Se a gente receber um paciente na faixa dos 60 anos, mais ou menos, 65 anos, tabagista, hipertenso, eu vou ter ideia que provavelmente esse paciente vai ter desenvolvido lesões a nível da artéria femoral superficial. Se eu receber um paciente diabético, mal controlado, se tiver o tabagismo, então, associado, eu sei que esse paciente vai ter uma doença provavelmente mais avançada,
com uma calcificação arterial muito maior do que os outros pacientes não diabéticos e vai predominar principalmente em vasos de pequeno calibre, como as artérias poplítea, tibiais e artérias distais. Então, avaliando a idade do paciente, sexo, fatores de risco, isso já nos dá alguma ideia de onde é que a gente vai ter que atuar. Próximo, por favor. Consigo passar o próximo ali? Bom, mas eu vou conversando então. Então, claudicação intermitente, tá? Então, o que é a claudicação? Se a gente conseguisse baixar um pouquinho ali o slide, mas tudo bem, eu vou conversando. Claudicação intermitente. A claudicação intermitente é aquele sintoma em que o paciente começa a deambular e após alguma distância ele começa a apresentar fadiga muscular, ou pode descrever como câimbras, devido à falta de sangue, falta de oxigenação naquela musculatura. Então, devido a alguma obstrução nas artérias, esse paciente vai apresentar, então, essa isquemia transitória do músculo, onde ele para, o fluxo volta, o músculo ele não está mais exigindo tanto sangue, tanta oxigenação, tantos nutrientes, essa dor passa e ele volta a caminhar. Então, por isso que é intermitente, porque ele caminha, para. Existem pacientes que vão claudicar para 1 quilômetro, 3 quilômetros, existem pacientes que vão claudicar para 500 metros, existem pacientes que não, com quadros mais graves que não vão conseguir chegar na padaria, na esquina, para buscar o seu pão e vai ter uma alteração do seu padrão de vida e sua qualidade de vida. Próximo, por favor. Para avaliação desses pacientes, então, através de um exame físico, a gente já consegue ter alguma ideia, né? A isquemia também leva a algumas alterações, como alteração de coloração da pele, perda de pelos, atrofia de algum muscular, né? E aí no exame físico a gente vai poder avaliar se tem a presença de alguma lesão, alguma lesão trófica. A gente vai fazer uma palpação dos pulsos, que também vai nos ajudar a determinar se existe algum grau de obstrução, o índice tornozelo-braço, que já foi conversado. E determinando que esse paciente tem uma doença arterial, a gente vai fazer esse exame não invasivo, que é o ecodoppler arterial, onde a gente consegue daí sim fazer um mapeamento completo da circulação desse paciente e tentar determinar a que nível está a obstrução. Para pacientes que estão com quadro mais graves, que a gente vai pensar em alguma intervenção, seja ela cirúrgica ou endovascular, a gente pode solicitar uma angiotomografia ou uma angiografia e uma angiorressonância com menos frequência. O próximo, por favor. Puder passar o próximo slidezinho. Bom, então pacientes com isquemia crítica, né, seriam aqueles pacientes, então, que apresentam dor em repouso ou lesão trófica. Então, uma característica grande do paciente, ele diz que quando ele para de noite, ele não consegue manter o pé em cima da cama, às vezes ele tem que deixar esse pé pendente para fora da cama, ou apresenta realmente alguma alteração de cor, alguma lesão trófica, seja ela uma pequena úlcera ou alguma outra alteração. Próximo, por favor. Bom, existem várias classificações que a gente não vai conversar aqui, porque eu precisaria de 2, 3 horas para falar sobre todas, mas existem as classificações das claudicações e das lesões, como Fontaine e Rutherford, classificação de Wagner, que vai determinar as lesões do pé diabético, classificação de Wi-Fi, que vai determinar risco de amputação, TASC, que é uma avaliação mais anatômica, e a classificação Glass, de 2019, que vai falar sobre eixos de revascularização e vasos a serem revascularizados. Próximo, por favor. Bom, em 2022, eu tive o prazer de participar com um grupo da Sociedade de Cirurgia Vascular. A gente publicou o nosso primeiro livro da sociedade e a gente publicou, então, um capítulo sobre atendimento do paciente com síndrome do pé diabético. Próximo, por favor. E a gente classificou esses pacientes em três grupos, né? A gente sabe que a doença diabética ela vai levar principalmente a 2 grupos de problema. Esse paciente pode vir a desenvolver uma doença isquêmica, ou seja, uma doença por falta de circulação sanguínea, ou uma doença neuropática, devido a alterações neurológicas, uma inflamação crônica dos nervos determinada pela hiperglicemia constante, que vai levar a uma perda de sensibilidade, alterações motoras, atrofias musculares, alterações, inclusive, mecânicas do pé, com deformidades ósseas e tendinosas, que podem levar esse paciente a desenvolver lesões como úlceras de pressão. Então, a gente teríamos 3 cenários. O primeiro cenário, então, seria a pessoa com risco para a úlcera, né? Seria o paciente, então, diagnosticado como diabético. Então, esse paciente deve ser avaliado com uma equipe multidisciplinar, onde vai constar com enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos,
que vão tentar atuar nesse paciente, orientando de forma preventiva e explicando quais os riscos que esse paciente pode vir a sofrer. Um cenário 2 seria já um paciente já com pé diabético ulcerado, mas seria uma úlcera de pressão, onde esse paciente já tem que ser encaminhado normalmente com cirurgião vascular e ortopedista para ver possibilidades de tratamento onde a gente possa evitar esses pontos de pressão, utilização de offloadings ou sistemas de descarga, onde a gente vai evitar a pressão nesses pontos onde o paciente tende a desenvolver as úlceras, sempre com a utilização da equipe multidisciplinar para a orientação frequente desse paciente. E o cenário 3, então, já é pacientes com lesões infectadas ou quadros isquêmicos agudizados, que esses pacientes, sim, vão ter que sempre estar sendo encaminhados a nível hospitalar para a gente determinar o melhor tratamento para esse paciente. Próximo slide, por favor. Essa tabela, ela vem dos guidelines da Sociedade de Endocrinologia, em 2022, né, mostrando os principais fatores de risco, então, como perda de sensibilidade, história de doença arterial periférica, deformidade nos pés, histórico já de ulceração ou amputação. A insuficiência renal crônica vai sempre piorar a progressão desses pacientes, né? Mobilidade articular limitada, calosidades, bolhas, fissuras ou outras alterações. A gente sabe que os pacientes diabéticos, eles vão desenvolvendo no decorrer da vida, entre 19% e 34% desses pacientes vão ter algum tipo de lesão nos pés, a incidência é de 2% ao ano, e mesmo que a gente trate, cicatrize esses pacientes, a recidiva vai se dar de 40% em um ano e 65% em 3 anos. O próximo, por favor. Eu vou mostrar alguns casinhos só para vocês, para ilustrar o que a gente conversou. Então, úlceras de pressão, no primeiro slide, depois o paciente, deixa eu ver se aqui já está, o paciente que já realizou uma amputação transmetatarsiana, mas com osteomielite crônica, esse paciente, só para ter uma ideia, tem 20 anos esse pé desse jeito. Ele se trata, não se trata, acompanha, não perdeu o pé, ainda consegue caminhar, mas com certeza uma doença crônica atrapalha o seu dia. Esse terceiro slide aqui, então, o paciente que tem um ponto de pressão, tem que fazer o tratamento da lesão, não é um paciente isquêmico, e mandar para um ortopedista para que se busque uma cirurgia onde a gente resolva esse ponto de pressão do paciente. Próximo, por favor. Acho que a gente pulou um. Aí. Essa paciente, então, já é uma paciente com uma gangrena no pé, né? Chegou no consultório assim, já com essa lesão, que é uma lesão mista, isquêmica e neurológica, né? Então, o paciente chega com essa lesão sem dor nenhuma. Então, eles perdem a sensibilidade, eles perdem esse fator de proteção que seria a dor. Então, as lesões vão se desenvolvendo e o paciente não consegue, às vezes, entender. Por isso, é importante a orientação da equipe multidisciplinar, do atendimento primário, onde a gente vai poder orientar esses pacientes sobre a gravidade dos quadros, né, para buscar o atendimento o mais rápido possível. Essa paciente foi amputada no primeiro momento, revascularizada depois, e conseguiu, através da utilização do enxerto, melhorar o seu quadro. Próximo, por favor. Esse é um outro paciente também com quadro misto, a gente está pequenininho aqui o slide, infelizmente, mas nos dedos dele dá para ver uma isquemia bem significativa, com áreas de palidez e áreas de cianose, lesão bilateral, acabou evoluindo com uma amputação de vários pododáctilos na direita e do hálux na perna esquerda e foi revascularizado bilateralmente, também um paciente com doença mista isquêmica e neurológica. Próximo, por favor. Peço desculpa, pessoal, pelo não compartilhamento, mas realmente acabou ficando pequenininho, mas a gente tenta se virar aqui. Esse paciente já é um paciente com pulso no pé, sem lesão estenótica, nada, calcificações, mas chegou já com abscesso a nível do quinto podo, né, e com desarticulação já total com osteomielite, destruição desse dedo, né, e acabou evoluindo, então, para uma amputação do pododáctilo, um paciente que tinha já um calo, poderia ter sido prevenido se ele tivesse já feito uma cirurgia ortopédica de correção daquele ponto de pressão, tivesse cuidados maiores, mas esses pacientes, muitos, realmente não se cuidam. Próximo, por favor. Bom, esse está muito pequenininho aqui para mim, não sei como é que está para vocês, mas aqui vocês podem ver esse tipo de lesão aí, né? Então, essa lesão aí é uma lesão bem rara, a lesão do gato. O paciente ele já tinha realizado cirurgias ortopédicas, comprou um gatinho novo, foi dormir, e como ele não sentia nada no pé, o gatinho mordeu o pé dele durante a noite inteira, e aí já é depois de 10 dias de antibiótico de internação, já tinha resolvido, mas o paciente quase perdeu o pé, porque o gato resolveu se alimentar do pezinho dele durante a noite, e ele não se deu conta do que estava acontecendo. Próximo slide, por favor. Então, só concluindo, pessoal, então, a doença vascular periférica tem que ser diagnosticada, a gente tem que pensar em doença arterial periférica,
eu acho que quando a gente se fizer o índice, o paciente tiver um índice menor que 0,8, ele já deve ser encaminhado para um cirurgião vascular, para uma avaliação. A gente não deve esperar que esse índice seja menor, que o quadro seja mais grave. A gente tem que trabalhar com a prevenção, controle dos fatores de risco, né, atuação precoce em todas as esferas, seja de enfermagem, de fisioterapia, médico, educadores físicos, ter as informações e poderem atuar nesses pacientes, orientação sobre o que é possível para prevenção, sempre um tratamento multidisciplinar, e muitas coisas estão aparecendo agora em relação à medicina regenerativa, que também vão beneficiar muito esses pacientes com diabetes. Muito obrigado e desculpa de novo pela questão da apresentação. Foi ótimo, Dr. Cláudio. Nossa, que pedimos desculpas. Porque a gente usa essa plataforma toda semana. Toda semana. Não, nunca aconteceu isso. O que apareceu ali foi dos 50 mega que ele bloqueava, né? Mas a gente usa a apresentação pesada. Então, eu não sei por que justo hoje ele cismou em não deixar a gente compartilhar. Mas, doutor Cláudio, muitíssimo obrigada. Foi excelente, né? E acredito eu que agora, né, nesse momento aqui dessa situação que o Estado passou, essas complicações tendam a aparecer com maior frequência, porque os pacientes ficaram, né, muitos até submersos. Então, quantos não devem, né, ter ficado ali com seus curativos molhados, enfim. Então, imagino que esse problema venha a aumentar, infelizmente, para além, né, daquilo que a gente já está acostumado. E por isso que eu achei fundamental a gente trazer esses temas aqui, justamente porque existem colegas, tanto médicos quanto enfermeiros, enfim, que não têm essa rotina, que não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de lesão. Então, para que qualquer alteração, qualquer coisa fora aí do padrão de normalidade, que encaminhem, né, para que a gente possa auxiliar essas pessoas o mais brevemente possível. Perfeito, muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.